Gostaria que você que está com a tua Bíblia na mão, abrisse, por favor, no livro do Êxodo. O capítulo é o de número 33 e o versículo é o de número 18. É uma passagem um tanto quanto que conhecida e que nós vamos extrair algumas coisas relacionadas a o que diz a santa palavra do Senhor. É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Interlocução Juvenil, parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho. Parabéns por essa alegria, estou acompanhando desde o início. Jovens alegres, com um sorriso no rosto, isso me cativa. Em meio a uma sociedade triste, infelizmente, nós encontramos, hoje em dia, jovens com um sorriso no rosto de dia e com lágrimas nos olhos em meio a travesseiros à noite. Uma triste realidade, mas pelo que eu estou vendo em vocês, é que a alegria de vocês é perpétua, porque a alegria de vocês está fundada em Cristo. Deus seja louvado por essa grande programação. Eu creio que isso é apenas o início de algo gigantesco que ainda está por vir para abençoar as vossas vidas. Aleluia. Êxodo capítulo 33, o versículo é o de número 18, que diz assim: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Queridos irmãos, jovens, amigos, meus parentes e familiares, todos quanto estão me ouvindo neste momento, eu gostaria que você compreendesse algumas coisas, algumas verdades, algumas explicações concernente à palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de fazer menção relata uma das mais belas histórias da Bíblia e fala acerca de um encontro que Moisés, a criatura, teve com o Senhor, o seu Criador. Esse texto ele relata essa cena de forma extraordinária, ao ponto de nós, seres humanos, tentar imaginar aquilo que houve, aquilo que teve, aquilo que rodeou e permeou aquela situação. De modo que, quando nós olhamos para esse texto, conseguimos compreender algumas verdades. A primeira verdade que eu consigo compreender aqui é que quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, Moisés ele não está sendo leviano no seu pedido, porque talvez surja essa pergunta na tua mente. O porquê é simplesmente pelo fato de que a criatura ela já nasce dependendo do seu Criador. Quando Moisés ele diz, Senhor, eu rogo para que me mostres a tua glória, Moisés ele está dizendo, Senhor, eu estou rogando a ti porque em mim eu sinto a necessidade da tua glória. Senhor, eu estou rogando a ti porque em mim eu sinto a necessidade desse contágio, desse convívio, desse relacionamento mais intrínseco. Mas talvez a gente pode idealizar e pensar, então daqui para frente eu vou pedir a glória. Então daqui para frente eu vou pedir e pedir e pedir para que o Senhor me mostre. Mas eu preciso te dizer que antes que você faça esse pedido, você precisa compreender que antes da glória vem a presença. Talvez você ainda esteja com a tua Bíblia aberta, você vai ler no versículo 15, 3 versículos anteriores. Então disse Moisés ao Senhor, se tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós é o seguinte: antes que o Senhor vai revelar a glória dele para você, antes que o Senhor vai demonstrar a glória dele para a tua vida, antes que o Senhor vai envolver você na sua glória, você precisa compreender, vivenciar, exemplificar e andar na presença do Senhor. Não existe glória sem antes você não experimentar a presença. Você só vai chegar ao motivo da glória quando você se desbruçar e desfrutar antes a presença do Eterno.
Aproveitando o ensejo, a palavra do Senhor diz: em parte falamos e em parte profetizamos. Eu quero ser profeta de Deus para você, jovem, para você, caro amigo ouvinte, para você que está ouvindo essa mensagem neste momento. Eu preciso profetizar isso porque Deus nos chamou para profetizar a sua bendita palavra. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, ainda esta semana, quem sabe para alguns ainda esta noite, você vai desfrutar da presença íntima com o céu. O Senhor vai te envolver numa presença gloriosa. O Senhor está te chamando para esta presença. O Senhor está te convidando para esta presença. O Senhor está te chamando para esta presença. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12 e versículo 14, e Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz, aleluia, diz assim: cheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de desfrutarmos a comunhão e acharmos graça em tempo oportuno. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: meu filho, minha filha, minha jovem, meu jovem, eu não quero você na periferia. A periferia, ela é perigosa. Eu não quero você meio termo, meio lá, meio cá. Eu estou te convidando para um relacionamento novo hoje. Aleluia. Eu estou te convidando para estar debaixo da minha presença hoje. Aleluia. Eu estou te convidando para você experimentar algo novo hoje. Porque se você experimentar isto hoje, amanhã eu revelarei a minha glória para a tua vida. E você será uma chama acesa por onde você passar. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. E você precisa compreender isto. A presença do Senhor é que te motiva. A presença do Senhor é que te leva. A presença do Senhor é que faz você caminhar. Porque muitas das vezes nós planejamos, muitas das vezes nós idealizamos, nós colocamos no papel, anotamos e oramos até dizendo: Senhor, eu quero desta maneira. Mas o Senhor me ordena dizer para alguém agora: se não for com a presença dEle, não vai dar certo. Se não convidar a presença dEle, não chega. Se não convidar a presença dEle, não funciona. Glória. Mas se você estiver, aleluia, lá no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Todo-Poderoso, escondido na presença, tudo vai dar certo, tudo vai correr, tudo vai encaminhar, porque diz a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Sem a presença, você vai girar e girar e girar e vai permanecer no mesmo ponto. Com a presença, o Senhor vai fazer você até girar, mas as muralhas de Jericó vai cair por terra e você vai chegar aonde você deseja para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Compreendemos isso, meus irmãos. Compreendemos essa primeira etapa da presença. Mas o interessante aqui é o seguinte: que quando nós chegamos na presença, o Senhor que antes nos convidou para estarmos na presença, Ele deixa aberto, Ele deixa-nos à vontade, Ele deixa-nos com pleno livre-arbítrio para escolhermos se ficamos na presença ou se queremos avançar um pouco mais. Moisés, quando olhou para essa situação, ele não foi bobo, ele simplesmente falou: Senhor, tempos atrás eu pedi tua presença, cheguei a orar dizendo: se a tua presença não for comigo, não me faça mover um dedo daqui. O Senhor mandou a sua presença, eu desfrutei, eu amei, gostei demais. Senhor, mas a partir de agora, além da tua presença, me mostra a tua glória. Eu quero a tua glória. Eu quero estar envolvido em algo maior. Jovens, talvez o mundo possa te apresentar alguns exemplos de alegria.
O mundo vai te apresentar bebidas. O mundo vai te apresentar o álcool. O mundo vai te apresentar as drogas. Que ao ingerir tudo isso, você vai observar que a pessoa vai conter um sorriso gigante no rosto. A pessoa vai ficar feliz. A pessoa vai ficar contente. Mas o interessante é que passado o efeito, as coisas que antes motivou o sorriso no rosto, vai começar a motivar uma tristeza no olhar. As drogas, ela pode até fazer alguém refletir no momento e achar que tá tudo bem, que você é o dono, que você é isso, que você é aquilo, e vai te fazer feliz por um momento, mas nada pode se comparar à manifestação da glória do Senhor na vida de um ser humano. Aleluia. Nada pode se comparar à verdadeira alegria expressa. Nada pode se comparar à verdadeira alegria manifesta pelos céus. Deus, através da sua grandeza, Ele revela para nós 3 glórias na Bíblia. Deus, Ele revela-nos 3 glórias. Quais são elas? A primeira glória foi a glória que Moisés queria ver, por exemplo. A glória chamada de Shekinah. A glória chamada de Merkabah, a glória que também é chamada de Kavod, todas essas no hebraico. Essa glória, ela estava contida no rosto do Senhor. Esta glória, ela estava contida na face do Senhor. Permita-me ater por um momento aqui. Quando Moisés, ele pede para ver a glória do Senhor, Moisés, ele simplesmente, ele está representando a igreja, ele está representando o povo do Senhor em um relacionamento mais íntimo, em um relacionamento mais intenso com o nosso Deus. Moisés sendo a representação do povo do Senhor, Deus sendo Deus, a gente precisa compreender algumas verdades. A primeira verdade é que o rosto do Senhor, ele deve ser buscado. O rosto do Senhor, ele não deve ser ignorado. Você que está com a tua Bíblia na mão, se você abrir no Salmo de número 24, você vai observar no verso de número 6. Essa é a geração dos que buscam a face do Senhor. O salmista foi exatamente explícito em dizer a face. Talvez você pergunta, meu irmão, mas por que a face? A gente observa que até no meio do contexto gospel cristão musical, já tem alguns cantores que cantam: nós não buscamos as tuas mãos, nós buscamos os teus pés, nós queremos o teu rosto, nós queremos o teu coração. O que isso quer dizer? Talvez se você orar buscando as mãos do Senhor, isto vai representar para a tua vida que você está buscando provisões daquele que tudo pode. Se você buscar os pés do Senhor, isso vai representar para a tua vida que você está se prostrando diante daquele que tudo é. E se você buscar a face, meu irmão, o que isso quer dizer? A face é a representação da mais íntima intimidade. A face, você pode observar, ninguém bate na face do outro. Para isso acontecer, é uma violação muito grande da intimidade. Quando se bate na face de alguém, ou essa pessoa tem intimidade, ou essa pessoa está procurando uma contenda muito grande. Observa que um marido não deixa qualquer homem ou ninguém, nenhum homem, beijar a face da sua amada, porque na face está a intimidade. Observa que se você tiver um namorado, se você tiver um marido, você não vai deixar qualquer mulher chegar e passar o rosto na face do seu esposo ou do teu namorado, porque na face está a intimidade, na face está a exatamente comunhão mais entrelaçada possível. E o Senhor está dizendo através do salmista no capítulo de número 24, no verso de número 6, o Senhor está dizendo: esta é a geração dos que buscam a face do Senhor. Mas eu quero deixar mais esclarecido, apontando o dedo para a câmera, representando
escutando você aí do outro lado. Você é a geração de que busca a face do Senhor. Você tem a oportunidade hoje de buscar a face do Senhor. Você tem a oportunidade agora, enquanto eu estou pregando, de falar: Senhor, usa o teu servo mesmo, fala comigo mesmo, porque eu quero buscar a tua face, eu quero a glória do Senhor na minha vida, eu quero a manifestação do Senhor para comigo. Faça isso neste momento. Enquanto eu prego, enquanto eu falo aqui, se entrega de corpo e alma na presença do Senhor e busque a face dele. Aproveita o momento, não importa se você está diante da tela de um celular, de uma televisão, rasga a tua alma na presença dele, fala em mistérios com ele se você tem línguas, chora na presença dele se você puder, mas faça alguma coisa, porque enquanto nós não buscarmos a face do Senhor, o inimigo não vai parar de te acusar, o inimigo não vai parar de apontar o dedo, o inimigo não vai parar de olhar para você e te chamar de perdedor, mas perdedor é a cara do diabo, porque você pertence a Cristo, você pertence à geração de Jesus, e você é a geração que busca a face do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Busca a face dele. Os tempos estão se funilando e nós estamos perdendo tempo com coisas que nos rodeiam, e o Senhor está nos chamando: vem aqui que eu quero falar contigo face a face, eu quero olhar no teu olho, eu quero sentir a tua respiração, eu quero falar no teu ouvido que eu te amo. Busca a face do Senhor. Busca neste momento. Aproveita que a presença que eu tô sentindo neste momento, ela tá se manifestando aí do teu lado. Aproveita, chama agora a face dele. Fala que você quer ter um relacionamento mais próximo. Fala que você quer olhar no olho dele. Fala que você quer a glória dele na tua vida. Chama a presença dele. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Deus é quem está te chamando, não é o pregador que está pregando, não é a liderança da interlocução juvenil que está aqui dirigindo, é Deus que está te chamando e está dizendo: meu filho, minha filha, venha para perto, venha sentir a respiração, venha sentir a minha glória, busca a minha face. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A segunda glória que... Aleluia. Esqueci de avisar que a live caiu com uma hora, mas pode continuar. Não tem problema, serva do Senhor, não tem problema. A fonte, ela é fluente, ela não para. Aleluia. Por mais que o Instagram possa dar uma interrupção, mas a presença do Senhor, ela é eterna, ela continua com a gente. Aleluia. Jesus. Ela permanece com a gente. A segunda manifestação da glória do Senhor, ela é colocada e apresentada no ministério de Jesus. A primeira se encontra na face de Deus Pai. A segunda nós encontramos no ministério de Jesus Cristo. Jesus, aleluia, ele teve um ministério muito lindo. Jesus, aleluia, ele teve um ministério muito profícuo, muito avassalador. Ele teve um ministério muito repleto de benevolências, daquilo que só ele pode fazer, daquilo que ele é, a essência dele. No primeiro versículo da Bíblia, na passagem original, o texto diz, aleluia, oh, glória ao nome do Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus ali está no provérbio, ou melhor dizendo, no verbo Elohim. Elohim significa pluralidade de pessoas. Elohim significa que estavam criando mais de um ser pessoal. E nós compreendemos que esse ser pessoal era a Trindade.
Era a trindade do Senhor no princípio criando, Deus Pai arquitetando, Deus Filho projetando a execução, para depois o querido Espírito aplicar nos nossos corações. No princípio Jesus já era. A Bíblia diz em João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus, ele é antes de tudo. Jesus, ele é um com o Pai. Jesus, ele é um antes de Abraão. Jesus, ele é antes de Adão. Sabendo disso, nós compreendemos então que a glória do Senhor ela se manifesta no ministério de Jesus a partir do momento que Jesus toma uma decisão. A partir do momento que Jesus ele se enche de uma compaixão. Que momento é esse? O momento ele é exatamente quando o Senhor Deus revela através de Isaías, capítulo de número 6, uma pergunta que o Senhor faz, usando a boca do profeta, e ao mesmo tempo o profeta responde. E mais nessa pergunta e nessa resposta, era a Trindade conversando em si. Isaías capítulo 6, o Senhor diz: quem arde por nós? Aleluia! A quem eu enviarei? Eles estavam conversando entre si, e Jesus Cristo se manifesta e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve essa revelação tremenda. Quando ele observa o texto, quando nós observamos o texto que ele diz, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas despojando-se de toda a sua glória, resolveu se fazer como homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele simplesmente observou que quando na sua conversa entre si na Trindade, aleluia, a quem eu enviarei? E quem arde por nós? Jesus, ele estava olhando para a interlocução juvenil no ano de 2020. Ele estava olhando para você, meu querido. Ele estava olhando para você, minha amada, jovem do Senhor. Jesus, ele estava olhando para você hoje dizendo: eu tenho que ir por ele, eu tenho que ir por ela. Eles não vão conseguir sozinhos, eles não vão conseguir sem mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Ele decidiu vir. Ele decidiu entrar na história. Ele decidiu fazer para com que seu ministério alcançasse-nos ao ponto de que Jesus Cristo, ele foi o maior revolucionário da história. Não existe antes e depois de Charles Darwin Russell. Não existe antes e depois das testemunhas de Jeová. Não existe antes e depois de Nicodemos. Não existe antes e depois de João. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. O tanto que ele foi e é para a nossa vida. Mas permita-me te contar alguma coisa a mais. Jesus, aleluia, ele tem um ministério de glória. Não só porque ele decidiu vir. Jesus, ele tem um ministério de glória porque ele decidiu acreditar em você. Eu vou repetir, porque isso talvez teologicamente não possa fazer sentido. Jesus, ele tem um ministério de glória, não só porque ele decidiu vir. Jesus, ele tem um ministério de glória porque ele decidiu acreditar em você. Como que isso funciona? Como que isso vai me mostrar em que ponto Jesus decidiu acreditar em mim? Aleluia! Porque ele olha para nós. Oh, Deus seja louvado! E na passagem que Jesus entra na cidade de Jericó, ao se deparar com um homem muito pequeno em cima de uma árvore chamado Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo de número 5, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Casa aqui, meu querido, para nós simboliza a nossa vida. O Senhor está dizendo: desce depressa,
porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Hoje me convém dormir na tua casa. Aí você fala, mas que casa? Livro do Apocalipse, capítulo 3, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e estou batendo. Quem ouvir e abrir, eu vou entrar e vou ceiar. Eu vou tornar tudo em bonança. E se você passar a ler o versículo de número 9 do texto que o Senhor Jesus está falando com Zaqueu, ele aproveita o ensejo da situação. Jesus agora já está dentro da casa de Zaqueu e ele diz: hoje veio a salvação para esta casa. Se você pegar o versículo de número 5 e o versículo de número 9, você vai observar que o Senhor Jesus, ele diz a palavra hoje. Hoje 2 vezes. Por que isso? Porque o amanhã não nos pertence. O Senhor Jesus tirou-nos das nossas mãos algo chamado passado. Ele nunca vai entregar nas nossas mãos o poder do futuro, mas ele deixou um presente nas nossas mãos chamado hoje. Aleluia. Portanto, mais uma vez eu quero profetizar para você: aproveita o dia de hoje. Por quê? Porque hoje é o dia que o Senhor Jesus pode entrar na tua história. Aleluia. Hoje é o dia que ele pode mudar o rumo da tua vida. Hoje é o dia, aleluia, que ele vai acabar com as correntes daquele teu parente que ainda não serve a Jesus. Ai, meu Deus do céu, eu recebo a autoridade do céu para te dizer que Satanás, ele pode até chamar alguém e usá-lo para bater atabaque, pode rodar no terreiro de macumba, mas se tu se decidir hoje por Jesus, hoje ele desfaz todas as obras das trevas em favor da tua vida, para a salvação da tua alma e libertação do seu povo. É hoje, é hoje, é hoje que ele te chama para você conhecer o ministério de glória. Por que isso, pregador? Porque se você conhecer também a glória do ministério de Jesus, você vai perceber que primeiro, quando Jesus entrou na cidade de Jericó, tinha um homem a mendigar. Um homem que estava com uma capa chamada, aleluia, aquele homem era um cego chamado Zaqueu. Jesus, ele simplesmente cura ele na entrada da cidade. Jericó naquele tempo era uma cidade maldita, amaldiçoada, porque no livro de Josué, no capítulo de número 6, Josué, ele após destruir através do poder de Deus a cidade de Jericó, ele simplesmente vai observar, se você ler, observando todo o contexto, vendo aquela cidade por terra abaixo, ele libera uma palavra profética, ele diz: maldito seja o homem que reedificar Jericó. Aí nós lemos no livro de Josué, no capítulo de número 6, Jericó é destruída, mas a gente vai ler nos evangelhos, Jericó já está de pé. Quem reedificou? No livro de Reis, um homem chamado Iel reedificou. A maldição cumpriu-se. O primogênito de Iel morreu quando ele colocou o primeiro tijolo para reconstruir. O caçula dele morreu quando ele colocava os portões da cidade de Jericó. Na época de Jesus, Jericó era uma cidade de uma só entrada e uma só saída. Entrava-se pelo mesmo portão, dava a volta na cidade e para sair tinha que ser pelo mesmo portão. Aí Jesus, ele entra, cura um homem cego, aleluia, na entrada da cidade e vai até o final dela pela avenida principal e salva outro homem chamado Zaqueu. O que isso quer dizer? Jesus, ao entrar na cidade maldita, ele quebra a maldição do primogênito, e quando ele vai para o final da cidade, ele quebra a maldição do caçula. Assim é com as nossas vidas. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele vai quebrando tudo, ele vai arrebentando com tudo, ele vai tirando todos os laços, ele vai cortando a lança, porque o Senhor Deus tem um ministério de excelência. Glória a Deus, aleluia. Olhar para ele, aleluia, tudo que
tentaram contra a tua vida, tudo que Satanás até projetou, idealizou, arquitetou nas profundezas do inferno, cai por terra hoje, porque Jesus entrou em Jericó por causa de você. Oh, glória! Jesus entrou em Jericó por causa da tua vida. Jesus entrou em Jericó por causa de você, meu irmão. Deus seja engrandecido para todo sempre. Deus seja louvado. O interessante é que nós precisamos ter uma coisa para observar a glória do ministério de Cristo. É que nós devemos nos colocar como Pedro. Como assim, pregador? Pedro, após negar a Cristo por 3 vezes, a terceira vez que Pedro nega, a Bíblia diz que Jesus ele vai passando, caminhando, e o olhar de Jesus penetra o olhar de Pedro. Jesus ele olha diretamente no olhar, olho encontra-se com olho, olhar encontra com olhar. E a Bíblia diz que Pedro saiu correndo, chorando, se debruçando, porque lembrou-se que Jesus disse: Pedro, não seja muito afoito, porque ainda hoje você vai me negar. O interessante, querido, que pra gente compreender a glória do ministério de Jesus, a gente precisa compreender o olhar dele para conosco. Agora vai apertar aqui um pouquinho, mas eu preciso pregar. O olhar de Jesus para conosco não é a forma que eu olho, como eu estou olhando para essa câmera. O olhar de Jesus não é a forma como o teu professor olha para você, como o teu pastor olha para você, como o teu pai, tua mãe, teu irmão, como o teu esposo, teu namorado, tua esposa, tua namorada. Não, não, não. O olhar de Jesus para conosco é um olhar que vê além das nossas fragilidades. Oh, glória a Deus. Ele sabe que erramos, ele sabe que falhamos, mas ele olha para nós. Oh, aleluia! E pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Por que isso, Jesus? Porque desde quando eu te olhei no dia que tu me negou, eu estou demonstrando o meu amor por ti. Eu não te condeno, Pedro. Eu quero saber só se tu me amas, porque o meu amor está expresso no meu olhar. Oh, glória ao nome de Deus. Se você quer receber a glória do ministério de Cristo, aprenda a olhar com o olhar de Jesus. Se você quer a glória do ministério dele, aprenda a enxergar como ele enxerga. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso ao ponto dele escrever e dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu olho como ele olha, eu tento falar como ele falou, eu tento agir como ele agiu. Por isso que eu desculpa, por isso que eu tenho a glória do ministério dele na minha vida. Isso é a glória do ministério de Jesus. Isso é compreender aquilo que Jesus fez por nós. E eu quero caminhar para o encerramento agora, para não ficar tão longo, tão cansativo. Nós encontramos a terceira manifestação da glória do Senhor. A primeira é: a glória de Deus está em sua face. A segunda, a glória de Deus está no ministério do Filho. A terceira, a glória de Deus está no homem interior de cada crente. Como que isso funciona? No livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, na passagem do vale de ossos secos, o Senhor Deus ordena para Ezequiel, dizendo: profetiza para esses ossos. Senhor, eu vou profetizar o quê? Ezequiel, profetiza que o meu espírito vai entrar neles. Aleluia. Ezequiel, diga para esses ossos reviver, porque o meu espírito vai entrar neles. Glória a Deus. Oh, glória. A primeira manifestação visível da glória do Senhor, ela foi anotada no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, quando o Senhor Deus desce
por sobre a inauguração do templo que Salomão fez. A Bíblia diz que foi uma glória tão gigantesca que os sacerdotes que estavam chegando atrasados para o culto estavam caindo quando se aproximavam do templo. Eles caíam no pavimento com o rosto no chão. A segunda vez, aleluia, foi na reconstrução. O Senhor Deus, ele usa o profeta ao ponto de dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Observa aqui uma coisa: de que casa é esta que o profeta está falando? De que casa é esta que Deus está falando através do profeta? O profeta, ele está dizendo: a glória desta casa, você, será maior, aleluia, do que a da primeira. Ele está dizendo: se a glória desceu no templo que Salomão fez de uma forma extraordinária, muito maior vai ser a glória que vai descer no templo que o meu Deus fez. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. O Senhor Deus, ele marca o dia do evento. O Senhor Deus, ele marca o momento e a hora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som, um som de um vento veemente, impetuoso, começou a soprar. Aleluia. E esse som foi invadindo. Aqueles que iriam ouvindo o som foi se enchendo da glória. Foi se enchendo da glória, ao ponto de que um não teve de suportar peso da glória do Senhor, abriu o olho e observou que línguas repartidas de fogo estavam caindo por sobre a cabeça de cada um deles. Aleluia. E a Bíblia diz, meus queridos, que a glória do Senhor desceu naquele cenáculo, ao ponto de quase 120 homens sair de dentro do cenáculo, profetizando e marchando, falando das verdades do céu. Sabe o que Deus está falando neste momento? Eu falei no Antigo Testamento que a glória da primeira casa foi grande. Eu disse que a glória da minha face é gigantesca e eu a expressei ela na glória do primeiro templo. Sim, mas eu também disse que a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para que você compreenda essa terceira glória, você precisa entrar no processo da primeira. Salmo capítulo de número 24, verso de número 6. Esta é a geração que busca a face do Senhor. Se você buscar a face do Senhor hoje, a glória que está profetizada maior vai para a tua vida, vai para a tua casa, vai te encher, vai te incendiar, vai fazer você transbordar de alegria. Glória a Deus, Deus promete e cumpre para cumprir e valer a sua palavra. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus tremendo, oh Deus tremendo. A terceira glória, ela nos invade. A terceira glória, ela nos preenche. A terceira glória, ela nos capacita. Como que isso funciona? Eu caminho para o encerramento agora. Aleluia. Como que isso funciona, pregador? A terceira glória, ela vai se manifestar não num templo físico, ela se manifesta num templo espiritual. Observa que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ei, compreenda aqui, templo não é casa. Se você ouvir alguém falando que eu sou a casa de Deus, não dê ouvidos, porque templo não é casa, templo não é prédio, templo não é barracão, templo é lugar de cultuar a Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, Paulo está dizendo: não sabeis que vocês é o lugar que o Espírito Santo, aleluia, cultua os céus. Aí talvez você pense: mas como que isso funciona? Jesus disse em João capítulo 16 que o Espírito Santo viria
E quando ele viria, fazia lembrar e testificar daquilo que Jesus tinha pregado e o glorificaria. O Espírito Aleluia. Santo é o responsável por fazer a terra, eu e você, se encontrar nos céus. Aleluia! Aleluia. O Espírito Santo é o responsável por fazer a criatura subir ao ponto de olhar, aleluia, para o seu Criador. Aleluia. O Espírito Santo é o responsável de pegar o que está no céu e trazer para o que está na terra e dizer: isto é de Deus Pai. O Espírito Santo é o responsável pelo encontro de nós com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. E isto só funciona a partir de quando nós compreendemos na nossa ciência. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 10. A parte A do versículo diz: temos um altar. O templo precisa de altar. O altar precisa de chamas. Levítico capítulo 6, versículo de número 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia! No texto do Antigo Testamento de Levítico, a tipologia bíblica diz que o fogo ali representa que a presença de Deus ela é bem-vinda. Ao ponto de que Deus, se olhar para baixo e não ver fogo no altar, ele compreende que a presença dele não é bem-vinda naquele lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós compreendemos essa chama, quando compreendemos que precisamos deixar esse altar aceso, então o Espírito compreende que ele é bem-vindo e ele adentra ao templo e começa a provocar em nós louvores e adoração a Deus. Aleluia, Jesus. E quanto mais adoramos a Deus, mais nos encontramos com aquilo que Jesus está procurando. Oh glória! No Velho Testamento Deus está procurando os fiéis da terra. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. No Novo Testamento Jesus diz: eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo que vai levar a adoração a Deus. Isto é a terceira glória, a glória da face, a glória do ministério e a glória de Cristo dentro de nós, provocando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Se você recebeu esta palavra com alegria, compreendeu o que eu preguei, eu quero que você, a partir de agora, aí onde você está, se você tem mais alguém do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, vamos orar neste momento. Eu quero orar contigo. Talvez você não compreendeu algumas partes da pregação, mas sentiu tudo. Talvez você pode até escrever aqui, testificar e dizer: meu irmão, eu senti algo enquanto você pregava. Eu senti um negócio aqui dentro de mim enquanto você falava. Eu senti que algo se acendia dentro de mim. Eu quero que você, neste momento, feche os seus olhos aí e ore comigo. Por que isso, pregador? Porque Deus, Ele quer revelar para você, aleluia, essas três glórias, esses três pilares. Deus, Ele quer revelar e colocar na tua história essas três evidências da vida cristã. Eu quero que isso provoque em você a partir de hoje. Eu quero que quando acabar esta live, você se debruce nos braços do Senhor, ao ponto de molhar o seu travesseiro, os seus joelhos, a sua cama, de tanto chorar na presença dele e receber a glória dele. Eu quero que amanhã as pessoas olhem, aleluia, para você na rua e diz: o que aconteceu contigo? Tem algo diferente. E você vai ter que dizer: a glória do Senhor, eu recebi, está aqui dentro, ela está se movendo dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero orar contigo, eu estou vindo aqui testemunhos. Isso, glorifica a Deus, diga mesmo que a presença do Senhor é real aí onde você está. Aleluia. Senhor,
Eu apresento agora, meu Pai, cada um que está aqui na live com a gente. Pai, Tu é Deus de perto, de longe. Tu és Deus acima, embaixo. O salmista escreveu: se eu subo ao céu, Tu está. Se eu desço ao mais profundo, lá Tu está. Deus, Tu és onipresente. Para falar com esses jovens, eu preciso dessa ferramenta chamada internet. Senhor, mas Tu estás aqui e está do lado deles também. Senhor, a mesma manifestação da Tua glória, a mesma manifestação daquilo que eu estou recebendo aqui agora, meu Senhor, manifesta na vida desses jovens. Agora, em nome de Jesus, faz essa chama acender, meu Pai. Faz esse jovem transbordar nas línguas que os apóstolos receberam em Atos capítulo 2. Senhor, a glória da segunda casa, ela é maior, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, jovens, homens, Senhora, recebam a glória do Senhor aí. Em nome de Jesus Cristo, sejam cheios da glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, transbordem na presença do Pai, para a glória de Deus. Veranda cacheta manacanto que anacera mandagaito que anarabaçu. Oresta sacana na candaia suriana na mandagai. Em nome de Jesus Cristo recebe. Em nome de Jesus Cristo te enche. Em nome de Jesus Cristo abraça esse avivamento que o Senhor desperta na tua alma agora. Oh, Senhor de glória! Oh, Senhor de glória! Oh, Senhor de glória! Oh, Senhor de glória, em nome de Jesus, receba a glória do Pai. Em nome de Jesus, receba a presença do Pai. E Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Chamas que vai provocar um avivamento na tua alma. 3 glórias que Deus tem para a tua vida. Esta é a mensagem de Deus para a tua alma hoje, para todo ser. Minha irmã, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo. Obrigado pela paciência de reconectar para fazer a gente dar prosseguimento à mensagem do Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Eu vou orar ainda hoje por ti, mais tarde. Eu vou orar por essa juventude. Deus seja louvado pela vida do meu irmão Kemuel, que fizemos uma amizade. Deus seja louvado, meu querido. Deus seja louvado pela minha família que está aí representada, pelo meu tio, meus primos, minha tia. Deus seja engrandecido por cada jovem, cada irmão que está e que esteve conosco nesta live. Nunca se esqueça. 3 glórias em 3 ministérios, para 3 propósitos, para uma vida cristã. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. É nós que queremos aqui deixar o nosso agradecimento. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, toda a sua família. A família Interlocução Juvenil se sente muito feliz de ter você aqui conosco. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.